Bom dia a todos no ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado, começando aqui em excelente companhia. Eu tenho duas grandes presenças aqui no estúdio hoje. De um lado aqui o Edson Ferreira, ele que é diretor-geral do Grupo Cidade de Comunicação, e do meu outro lado, Miguel Dias Filho, ele que é presidente do Grupo Cidade de Comunicação, e a gente vai bater um papo super gostoso para poder saber de quais são os próximos passos e até aqui, já que a TV Cidade completou 43 anos, dias atrás. A gente acabou de renovar o contrato também com a TV Record, então a gente vai bater esse papo. E eu queria já começar, Miguel, perguntando para você, porque é um grande legado do seu pai, né? E uma responsabilidade muito grande você ter assumido a presidência no lugar dele desde que ele se foi, né? E de lá para cá, muitas transformações, mas o teu pai, ele já tinha esse olhar lá atrás, né, Miguel? Ele já enxergava lá na frente o que o grupo poderia ser e é o que está acontecendo agora. Você se sente orgulhoso de tudo isso? Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que acompanham a Jovem Pan News e a nossa excelente jornalista âncora Patrícia Calderon, que com orgulho está aqui na casa, não vou saber precisar isso, mas há quase 2 décadas. E é incrível, né, Miguel? Porque de lá para cá, tanta coisa aconteceu, né? E você está agora no cargo há quanto tempo já, Miguel? 3 anos e meio, Patrícia. E já parece que é uma eternidade, porque você já era vice-presidente do grupo, para quem está ouvindo a gente, para poder entender. Eu já era vice-presidente, mas eu atuava muito nos bastidores. Realmente, eu digo que o vídeo, a publicidade no sentido de eu aparecer, não me atrai. Eu prefiro os bastidores, com certeza. Mas estamos numa semana de comemoração e eu posso dizer que em meses de comemoração, porque no final de agosto, de 30 de agosto, nós celebramos 43 anos da TV Cidade, que hoje a gente generaliza dizendo Grupo Cidade. E agora, nessa semana que estamos, renovamos nossa parceria, nosso contrato de afiliação com a Rede Record. E aí já se vão 24 anos de caminhada juntos, de mãos dadas e de casamento bem relacionado, um bom relacionamento de casamento. Claro que em todo casamento, isso aí eu estou fazendo essa analogia, nós temos nossas diferenças, mas o importante é a gente e ruídos existiram nessa relação, então é importante a gente afirmar que renovamos essa parceria, na qual acreditamos 100% que é a melhor parceria para a TV Cidade, continuar nessa caminhada que estamos vindo e acreditamos que a Rede Record é a rede que mais se moderniza no sentido de acompanhar essa evolução dos meios de comunicação, Patrícia, que tá assim, se ele já vinha numa caminhada acelerada, com a pandemia, acelerou mais ainda. E lembro bem, há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, numa reunião com a Record, ou seja, uma coisa bem pré-pandemia, a Record já falava dessa evolução dos meios de comunicação. E, de repente, veio a pandemia e nós tivemos essa guinada. Então, aqui também, internamente no Grupo Cidade, a gente já vinha nesse estudo, nessas propostas de transformar o Grupo Cidade nesse meio de comunicação que você, de qualquer device, qualquer aparelho, qualquer televisão, qualquer rádio, você nos conecta, você vai estar tendo acesso ao nosso conteúdo. Miguel, eu falo acho que você perguntou também várias coisas que eu também não respondi. Não, mas mas eu volto depois da caminhada do Dr. Miguel, meu pai. E eu imagino que hoje, sem medo de errar, a gente pode dizer que é o maior hub de comunicação, se não do estado, do norte e nordeste, né? Só para poder pegar esse gancho que você falou do crescimento, né? Eu acredito que hoje o Grupo Cidade seja um dos maiores hubs de comunicação. Sim, Patrícia, nós já fizemos essa checagem e porque nós somos o maior hub no sentido de cross-mídia, tá? É a TV Cidade, 7 emissoras de rádio, um portal de notícias. Então, o que existe pelo Nordeste são rádios de um grupo só, mas desconectadas. Elas não se leem, digamos assim. Elas não se comunicam. É cada uma funcionando de um jeito. E aqui não. Um hub é uma palavra que
desculpa, não sei a etimologia da palavra, mas conheço a palavra hub no sentido de ser um centro, uma concentração que dali partem ramificações, né? Um hub aeroportuário, do aeroporto, dali partem vários voos. E aqui nós nos consideramos o maior hub de comunicação, vou falar do Ceará, porque concentramos todo o conteúdo aqui e aí distribuímos para os nossos meios de comunicação, sejam as rádios, seja o portal, seja a televisão. Eu já vou chegar no Edson, porque a gente tem muito para falar de mercado também. E o Edson, com a chegada dele, a gente sabe que muita coisa se modificou também, não só na área comercial, mas ele agora como diretor-geral, trazendo também algumas mudanças, né, para o jornalismo, para a área de marketing, enfim, a gente vai chegar aí, Edson, mas eu queria antes saber do Miguel, porque no início do programa eu justamente falava sobre essa visão do Dr. Miguel, né? Ele já era um homem visionário. Eu tô no grupo, vou fazer 15 anos, então eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, eu vou contar um pouquinho aqui rapidamente a minha história. Quando eu cheguei no grupo, Miguel, eu lembro que nem arquivo de fitas nós tínhamos, né, organizado. Então, era uma televisão que existia já um conteúdo, mas era tudo muito doméstico. E o seu pai não se conformava com isso. Então, ele queria o melhor equipamento, a melhor torre, os melhores profissionais, o melhor estúdio. Foi quando ele trouxe o estúdio Newsroom, que foi o primeiro do Norte e Nordeste de toda a Record. Sim. Né? Então, nós entramos até para o Guinness, viu? O Guinness brasileiro, Edson. Então, eu acompanhei muito essas etapas de crescimento da empresa e muito próximo do seu pai também. Então, eu já via nele um homem tão visionário que às vezes eu ficava olhando para ele assim, meu Deus, o Dr. Miguel, ele vai querer comprar essa antena, que é a única antena que existe não sei aonde, esse equipamento nenhuma emissora do Nordeste tem, mas ele quer aqui para a TV. Então, ele já era, assim, um homem visionário, né? Ele era isso mesmo, Patrícia. Meu pai sempre buscou pela excelência e pelo pioneirismo. Ele lia bastante, ele estudava e também conversava com os colegas de afiliadas, né? Além da cabeça de rede. E ele tinha orgulho de dizer que ele sempre partia à frente porque ele era muito ousado. Meu pai era muito ousado, não adiantava os filhos ou, sei lá, até quem entendesse mais que ele dizer que não ia dar certo. Porque se ele achasse que der certo, ele apostava, investia. E, graças a Deus, estamos aqui hoje colhendo de verdade esses frutos do pioneirismo do Dr. Miguel, tá? E eu não trouxe aqui para o estúdio, mas eu tenho lá em cima uma listinha que ele adorava falar isso, de tudo que ele fez primeiro aqui. E os a concorrência acompanhou. Isso, e os outros imitavam, né? Mas a vida é esse eterno, alguém faz, alguém acerta, o outro copia. E a gente aqui está muito feliz, eu sou muito feliz com todo o legado e ensinamentos que meu pai deixou aqui, não só para os filhos, mas para todos os funcionários. Esse sentimento que nós temos aqui no Grupo Cidade, de time, de união, e vou dar até uma exagerada, de família, foi muito do jeito de trabalhar e agir do Dr. Miguel. E assim, nos tornamos essa empresa bastante concisa, unida, e é isso que eu sempre desejo também. A gente contou um pouquinho da história, Edson, mas eu tenho 15 anos, você chegou há quanto tempo? 4 anos, praticamente 4 anos. Você aqui. Conheceu o Dr. Miguel? Oxe, foi ele quem me contratou. Ah, Tive legal. O privilégio eu não me lembrava, porque você trabalhava numa outra área, né? Trabalhava numa outra área, Quando exatamente. você entrou aqui, você entrou para ser diretor? Na época eu entrei para ser diretor das rádios do Grupo Cidade de Comunicação, a convite do saudoso Dr. Miguel. O Miguel Filho aí contando um pouco do legado dele, né? Hoje, quando a gente fala, a gente está falando de legado, de propósito, de uma empresa focada em pessoas. Então, é muito gostoso, né? Tudo que tem sido construído. Só lembrando, para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais ou pelo YouTube, nós estamos aqui no estúdio, mas a gente está se falando aqui através de acrílicos, por isso que nós estamos aqui sem máscara, mas todos já vacinados com as 2 doses da vacina. Amém. E a TV Cidade também pede e exige a questão também da testagem dos funcionários quando possível, né? Se tiver algum sintoma, não venha trabalhar, teste. E, enfim, a gente está trabalhando dessa forma e está dando tudo certo, graças a Deus. Amém. Edson, eu queria que você falasse um pouquinho da tua função hoje no grupo, né? Você assumiu a direção geral do Grupo Cidade de Comunicação e consiste em quê?
eu poderia dizer, essa hierarquia, né? Hoje você está abaixo da presidência. E o que está nas suas mãos para você cuidar? Na verdade... Bastante coisa, eu sei que é bastante coisa. Primeiro, bom dia a você, bom dia ao Miguel e a todos os ouvintes. Engraçado, Patrícia, essa terminologia eu não gosto muito de utilizá-la, até porque nos quesitos atuais da administração moderna, nós falamos muito em estruturas horizontalizadas, ou seja, essa hierarquia top-down, essas hierarquias verticalizadas, elas não é que elas sejam desatualizadas, mas elas foram adaptadas para as novas estruturas enxutas que as organizações hoje exigem, para que elas sejam mais rápidas, para que elas tenham uma tomada de decisão mais rápidas. Então, assim... Ó, vivendo e aprendendo, tá vendo? Ó? Olha só, Jornal da Manhã também é informação, sim. Curiosidade. E o Edson, que é administrador e é muito focado nesse negócio de mercado, gerenciar coisas e pessoas. Legal, gostei de saber da próxima, eu já acerto. Pois é, porque nós aprendemos, por exemplo, na escola de administração, há 20 anos atrás, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda tem gente hoje que fala isso. Isso é do século passado, né? Isso é do século de, sei lá. Não, mas quando eu me referi à hierarquia, eu quis dizer que você assumiu uma função onde aí eu vou... vários departamentos estão no teu guarda-chuva, né? Mas aí eu vou explicar para você e os demais ouvintes. É impossível hoje um líder atuar sozinho. É impossível um ser humano, em sã consciência e com poucos braços, conduzir uma empresa como hoje é o Grupo Cidade, com um grau de complexidade, com múltiplos negócios, com múltiplas decisões, sozinho. Sim. Então, eu posso ser considerado o diretor-geral, quando eu posso até me apresentar, mas eu não posso conduzir isso sozinho. É feito de muita gente, de muitos braços, de muitas pessoas. E insisto, numa estrutura onde a tomada de decisão ela é horizontalizada, onde as pessoas ao meu lado, elas decidem e depois se volta e se toma, foi certo ou foi errado? Se discute aquilo. Ou seja... Entre outras palavras, uma autonomia para os líderes. É a palavra-chave. O Miguel Filho, ele me dá autonomia. Certo ou errado, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso... Óbvio que há uma sintonia, uma discussão diária, mas eu tenho em algum momento, tomei a decisão. Se foi errado, eu chego lá, Edson, o caminho não é esse. Se foi certo, ótimo, continue assim. Então, o papel das organizações hoje, na verdade, é que os executivos eles têm que tomar uma decisão. Esse é o grande desafio. E para que ela seja célere. E principalmente, não é que antigamente nós tínhamos muito medo de errar. Não é que seja ruim errar. A questão é, nós podemos errar com uma margem pequena, mas principalmente corrigir com grande celeridade. Essa é a chave de sucesso das organizações na atualidade. Então, assim, me perdoe, né? O meu desafio como diretor geral, engraçado, eu nunca gosto muito, não sou afeito muito a títulos, né? O Edson é um diretor geral. Né? Não, eu sou o Edson, que sou um gestor de um grupo de comunicação e que tenho abaixo de mim um corpo de coordenadores, de diretores, que sim, eles são o braço operacional. Eu posso dizer que muitas vezes eu sou o braço estratégico, não mais. Eu sou o braço estratégico e muitas vezes eu tenho que ir lá. Eu vou lá e faço. Eu tenho que ir lá e mexer. Então, não existe mais essa coisa de ficar só sentado na cadeira e mandando, não. Não existe mais isso hoje em dia. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Miguel? A gente sabia que o Edson ia falar bonito porque é professor, né? Gosta de falar. A gente estava aqui falando assim, meu Deus, olha, tem tantos minutos de programa, vamos ter que abordar vários assuntos, vários tópicos. Já tá... A gente já ia largar na mão do Edson, porque ele fala bem, fala à vontade, e a gente tem muita coisa aqui para conversar. Mas só... Sim, Patrícia, desculpa. Não, pode falar. Não, complementando essa titularidade, a questão de ser diretor e a questão de ter um corpo,
de funcionários abaixo, às vezes o Edson tem que tomar uma decisão mais célere e às vezes eu não estou ao lado dele, ou os outros diretores, considerando minhas irmãs, não estão na comunicação mais rápida, mas existe uma regrinha básica que é fácil de norteá-lo. É saber quais são os valores da empresa, saber os valores dos donos, o que os donos pregam na empresa, o que os donos querem para os funcionários e para o desenvolvimento e evolução da empresa. Então, o Edson sabe muito bem, ao longo desses 4 anos, quais são nossos valores, tá? O que nós achamos certo, errado, nossa maneira de agir, até onde ele pode até dar uma exagerada. Então, claro, as decisões diárias são muito difíceis. Praticamente a maioria passam por várias mãos, tá? Por várias cabeças, mas ele se pegando nisso que eu acabei de falar, ele se pegar nos valores da empresa e dos donos... Não tem como errar, né? Na decisão. Se torna mais fácil a decisão, se torna mais fluida. E como eu disse anteriormente, o nosso time é muito harmônico, é muito afinado. Então, e a gente está trabalhando cada vez mais para minimizar esses erros, esses problemas. Claro, nunca vão deixar de ter, isso é utopia, tá? Porque é o funcionamento de um organismo com 300 funcionários, como não dá problema em certo ponto? Então dá. E outra coisa, a gente é muito dependente de material técnico, que no meio do caminho também dá problema. Então, ao longo dessa construção, ele sabendo os nossos valores, o que a empresa quer e o futuro que ela pretende chegar, esse peso desse nome diretor vai se tornando mais suave, mais leve e mais fácil de ser conduzido. Eu queria pegar um gancho nessa história onde nós ainda temos o que chegar, aonde nós ainda podemos chegar. Tem algum sonho do seu pai que ficou, que vocês pretendem realizar? Vocês que eu digo, porque é uma empresa familiar e é evidente que você tem os seus irmãos também que estão aí te apoiando, né, no trabalho diário. Você como presidente, mas elas também, as meninas e, enfim, os seus irmãos tocando de certa forma também a empresa junto com você. Existe algum sonho ainda a ser realizado? Onde o Grupo Cidade de Comunicação ainda pode chegar, Miguel? Assim que o Dr. Miguel faleceu, há 3 anos e meio atrás, nosso primeiro passo foi contratar uma empresa de governança familiar e corporativa. Para nos nortear, todo mundo abalado com aquela morte que foi muito repentina, e meu pai não era muito de delegar, tá? Então a gente teve que correr para acompanhar onde ele estava. Então essa governança familiar que nós contratamos e que fizemos por uns meses, foi muito importante para a gente enxergar esse caminho futuro, tá? O Dr. Miguel sempre queria chegar muito longe, Patrícia. Ele com a melhor qualidade, com o melhor conteúdo, com os melhores profissionais, como você mesmo já salientou aqui. E ele queria ter, sim, a empresa dele sempre unida. Tanto que o Dr. Miguel faleceu semanas, meses antes, queria a empresa inteira unida. Todas as rádios juntos, o portal melhorado, o portal cada vez maior, graças a Deus. Isso eu tenho certeza que é um sonho que meu pai está vendo ser realizado. Um portal que tínhamos o CNews, né? Mas já estava um pouco desgastado, então nós preferimos descontinuar o CNews e nasceu o GC+, exatamente. Com tudo, né? Nasceu o GC+. E em poucos anos, o GC+, já atingiu números nunca antes alcançados pelo portal anterior. Então, tenho certeza. E, assim, nas rádios, na televisão, é sempre a gente implementando melhorias. Então, isso, com certeza, estava dentro do sonho dele. Ele queria também, eu me lembro muito bem dele falar tecnicamente, que ele queria que a transmissão da TV Cidade tivesse 100% no território cearense, o que hoje já é uma realidade, né, Miguel? Já é uma realidade, Patrícia, eu não posso dizer 100%, tá? Dentro dos nossos 184 municípios, nós não estamos em todos, mas estamos trabalhando para isso e isso eu posso garantir com certeza. Edson, o Miguel falou de números nunca antes alcançados pelo portal, né? A gente bateu uma meta aí, uma marca importantíssima. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque o portal também está aí nesse guarda-chuva
de cuidados diários, que também é um bebezão teu, né? Na verdade, antes de falar do portal, é importante nós falarmos da importância do conteúdo. Por quê? Porque quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de um processo que nós temos observado de transformações na sociedade nos últimos anos. Eu estou falando do conteúdo / informações. Então, todos nós, nossos ouvintes, nós aqui que estamos conversando através do rádio, da internet, né? Então, isso aqui pode ser replicado de múltiplas formas. Pode ser transcrito, vai para a internet, vai para o blog, vai para o portal. Então, esse processo de transformação do conteúdo, o Grupo Cidade tem procurado entender e tem procurado transferir para uma realidade local. O que isso quer dizer? Nós tínhamos um portal anterior, que era o CNews. O CNews ele ficou no ar durante 10 anos. E aí eu sempre olho para o nosso presidente, que ele teve, em meio à pandemia, ter que tomar uma decisão muito dolorosa de descontinuar um produto que estava no ar há 10 anos. Por que ele foi descontinuado? Porque naquele momento ele não se encaixava com um projeto de longo prazo, porque ele tinha uma plataforma até então... enxuta. Isso, entende? Uhum. Então, o GC+, já é parte de um novo projeto de conteúdo e que o ouvinte entenda. Quando eu ver que eu falar conteúdo / informações. Sim. Então, o GC+, é esse hub, é esse conglomerado de informações que aglomera todo o Grupo Cidade, toda a integração das 7 emissoras de rádio, de todo o conteúdo produzido pela TV, pelo todo o conteúdo dos nossos jornalistas. Eu estou falando assim, parece até ser fácil. Uhum. Não é. O que nós estamos falando é em teoria. Né? Eu posso dizer aos nossos ouvintes, não é fácil. Mas esse é o nosso projeto, é a nossa luta, é o nosso processo de capacitação diário. Então, por que é que o GC+, ele se transformou em menos de um ano em um case? Porque ele conseguiu, em um curto espaço de tempo, atingir índices que, por exemplo, o portal anterior não conseguiu em 10 anos. No mês passado, como exemplo, nós atingimos 2 milhões de page views. É algo inimaginável para um portal com menos de um ano. E ele começou em plena pandemia, onde a gente sabia que as pessoas elas necessitavam dentro de casa acessar algum conteúdo, né? Isso. Então, pandemia, novas possibilidades, né? Porque as pessoas elas se viram obrigadas a ficarem trancafiadas dentro de casa, elas precisavam consumir televisão, precisavam consumir rádio, precisavam consumir algum tipo de meio de comunicação. Então, você acredita que a pandemia também trouxe esse empurrãozinho aí para poder inaugurar um novo produto? Eu não só acredito, Patrícia, como eu tenho certeza. Inclusive, os maiores índices de audiência do meio TV, eles aconteceram nos últimos 5 anos. Sim. Entenderam? Aliás, fazendo a correção, os índices de audiência, eles foram os maiores em 2020, exatamente em decorrência da pandemia. Por quê? Porque a maneira de se consumir mudou drasticamente. E aí é importante o ouvinte perceber que a TV ela também vem se adaptando. A TV, que outrora ela era chamada de uma TV linear. O que é uma TV linear? É aquela TV que você liga e ela é uma TV estática. Ela é uma TV não conectada. É aquela TV que não acessa a internet. Mas hoje a gente começa a perceber a TV conectada. É aquela TV que você tem acesso à internet e ela é uma TV que tem acesso não apenas ao conteúdo de transmissão em TV aberta. E isso abre novas possibilidades. Isso é um novo campo que a TV começa a explorar.
Então, isso, o Grupo Cidade, cada vez mais tem entendido, compreendido e procurado conectar. Então, eu acompanhando a pergunta que você fez ao Miguel do futuro, eu imagino realmente um futuro deslumbrante. Talvez, eu não sei nem se essa seja a palavra que melhor se encaixe, mas é um futuro assim tão impactante, tão gostoso de se imaginar e de se sonhar, porque são tantas as possibilidades, e se nós, dentro dos planejamentos, dentro das táticas, dentro dos profissionais e dos recursos, obviamente tudo isso requer recurso e capacitação, se lá na frente, e é o que nós estamos fazendo hoje, de fato, nós conectarmos, será deslumbrante. Será um impacto para a economia cearense, será um impacto na economia brasileira, será um impacto na produção de conteúdo, não apenas local. E aí eu sempre uso um termo, né, que talvez não, certamente era um sonho do Dr. Miguel, ou seja, o sonho de alargar as tendas, quando eu uso essa expressão, é de alargar as possibilidades do Grupo Cidade de Comunicação. Eu vou chamar um intervalo comercial, mas antes eu queria deixar registrado aqui que o Miguel falou muito dessa questão da empresa conjunta, a empresa amiga, a empresa com todo mundo pensando junto. Eu não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas a gente tem um grupo no WhatsApp onde todos os funcionários estão inseridos nesse grupo, inclusive o nosso presidente. Então, a gente pode interagir com o presidente Miguel Filho todos os dias. Ele não é uma pessoa que não se pode acessar, né, Edson? Então, assim, eu como funcionária, eu queria dizer que é muito orgulho, eu já há 15 anos aqui, e entender realmente essa questão da gente poder participar junto das decisões do dia a dia, né? Dos produtos em que nós estamos à frente, de saber que a gente pode chegar, sim, aos donos, ao presidente, aos diretores, de forma, assim, batendo papo, como eu estou aqui agora. Então, é bem interessante, mas a gente tem muito mais que conversar. Eu vou só chamar um intervalo comercial, porque a gente volta daqui a pouquinho. Fica comigo, porque tem mais novidades aqui para a gente falar do Grupo Cidade de Comunicação. Não sai daí. Estamos de volta com um programa especial aos sábados, o nosso Jornal da Manhã, entrevistas, e um produto que também já está fazendo sucesso. Depois eu quero a opinião do Edson e do Miguel, porque eu fiquei sabendo que está liderando a audiência aí aos sábados, o nosso Jornal da Manhã. Então, assim, eu estou aqui também comemorando os bons índices Patrícia, de audiência, né, Miguel? Um produto que começou... eu lembro que quando o Edson me chamou para conversar, Miguel, ele falou assim, olha, eu quero que seja o melhor produto da rádio, eu só aceito do Barack Obama para baixo. Nos entrevistados. Por isso que nós estamos aqui, eu e o Miguel. Então, eu falei assim, meu Deus, que desafio, né? Então, eu tinha sempre que trazer um entrevistado daqueles aos sábados. Então, graças a Deus, até agora, a gente só está comemorando aí os bons índices de audiência. Miguel. Patrícia, você acabou de... no bloco anterior, a gente estava falando do GC+, do sucesso do GC+, e eu atribuo muito isso. Você acabou de falar do sucesso do seu programa. Isso é verdade. E eu atribuo isso às fake news. Na pré-pandemia, tava uma triste moda de fake news, né? Tava assim, tava uma pandemia de fake news, vou falar esse termo, uma pandemia de fake news. E de repente veio a pandemia da Covid, do coronavírus, e as pessoas cada vez mais necessitadas de informações verdadeiras. Então essas pessoas muito lúcidas foram atrás de veículos de comunicação de credibilidade, sérios, de né? respaldo, sérios, históricos, tá? Então, estamos aqui na Jovem Pan News Fortaleza 92.9, afirmo aqui para todos os internautas, nossos ouvintes, como nós crescemos durante a pandemia no ramo notícias. Por isso que o seu programa é um sucesso, por isso que o GC+, que durante a pandemia teve uma evolução de acessos, como a gente falou anteriormente no bloco anterior, nunca conquistado pelo antigo portal. Então, isso eu agradeço às fake news, porque
é chato, de qualquer forma, você ter informação errada. Você não poder divulgar nada porque você não sabe. Tudo que você recebe, você tem que checar em um site de credibilidade, histórico, se aquilo é verdade, se não é verdade. Então, isso fez com que as pessoas migrassem automaticamente para os veículos de comunicação pautados na verdade, pautados na credibilidade e na imparcialidade, principalmente política. E a gente sabe que o portal GC+, e qualquer portal de notícia que a gente fala, tem aquela informação mais rápida, né? Então, enquanto você tem um programa no ar no rádio ou na televisão, você sabe que através do portal de notícias, você já digita a notícia lá, e aquela notícia ela vai ser viralizada de forma mais rápida, até do que o rádio e a TV. Sim, né? sim. Então, é um grande veículo de comunicação, Edson. E a gente estava, voltando aqui à Jovem Pan, quando a gente estreou esse programa aos sábados de entrevistas especiais, a gente não estava nem buscando a questão de audiência, né? A gente queria trazer realmente essa questão da credibilidade jornalística que a gente já tem, mas a gente queria fortalecer isso no Estado, porque a concorrência jornalística no rádio aqui também, no Estado do Ceará, é grande, com grandes outros veículos de comunicação, né, que a gente tem na concorrência. Então, a gente também precisava estabelecer programas, não porque eu estou à frente, mas toda a equipe que faz parte aqui da Jovem Pan, da gente fortalecer também esse vínculo jornalístico aqui no Estado, né? E da gente ter a nossa imparcialidade, nós somos apartidários, os microfones aqui da PAN abrem oportunidades para todos os tipos de informação, de entrevistados, de notícia. É notícia? É jornalismo? A gente está dentro, não é isso? Perfeito, Patrícia. Eu acho que a palavra que mais cabe para o Grupo Cidade de Comunicação e para o pool de emissoras, acho que essa palavra também cabe, é a palavra curadoria. Ou seja, responsabilidade pelo conteúdo, pela informação e pelo jornalismo. E nós que estamos aqui na Jovem Pan News, que de fato é indiscutivelmente uma emissora que virou um case não apenas nacional, mas um case internacional. Em virtude de quê? Em virtude do modelo de jornalismo e também como modelo de rádio. Aí o ouvinte pode estar me perguntando, na verdade é um ouvinte ou um telespectador que está me perguntando? Porque o slogan é exatamente este, é a rádio que virou TV. Então, pela Panflix, né? Isso. Então, esse modelo, né, de rádio, de TV, isso transformou e vem transformando o modelo de comunicação no Brasil. Então, o ouvinte de rádio virou telespectador Isso. da rádio, porque ele está aqui agora me vendo, está vendo você, está vendo o Miguel, através dessa câmera que vai para o YouTube, pelas nossas redes sociais, pela Panflix também, né? Então, é uma novidade. Patrícia, eu posso te fazer uma outra provocação? Eu diria que, além de telespectador, ele virou um usuário. Olha só a palavra que eu estou usando. Porque, na verdade, não entendo essa palavra de maneira negativa. É porque essa volatilidade de utilização do meio dá ao ouvinte, ao telespectador, o poder de escolha, onde ele deseja acessar o conteúdo da melhor maneira, no momento que ele deseja. Então, ele torna-se usuário do conteúdo e da informação. Então, isso faz com que ele tenha o poder de escolha. Então, por isso que o grupo, Cidade e a Jovem Pan se tornou um modelo hoje. Então, o caso que você falou da credibilidade, a Jovem Pan News hoje, a nossa rádio, Jovem Pan News Fortaleza, ela é líder no segmento All News. E ela conquistou isso em menos de um ano. Isso é um feito. Nós somos a rádio Jovem Pan News, que somos um case nacional. Por quê? Pela credibilidade, pela questão dos nossos profissionais, por termos profissionais como você e como tantos outros, pelo conglomerado que nós somos, e isso nos dá uma chancela, isso nos dá um arcabouço de tecnologia, de pessoal e de ativos que nos dá, que nos, entre aspas, que nos tranquilizam. Isso tem feito e cada vez mais nos traz ao mercado uma segurança.
Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse usuário cada vez mais olha para a Jovem Pan, olha para o seu programa, né, o Jornal da Manhã Entrevista, e ele vai ter a certeza que o que ele vai ouvir, assistir ou ler será um conteúdo de qualidade. Vai entender que aquilo que ele vai ler, o autor tem uma responsabilidade. Como o Miguel comentou, não é fake news. E isso traz ao grupo uma responsabilidade exaustiva. Talvez seja essa palavra. Então, é brilhante. Na verdade, o jornalismo... né, esse dinamismo, né? Ele é complexo. Hoje, mais do que nunca, o grau de complexidade de gerir tudo isso, eu diria que é gostoso. É muito gostoso. Eu e o Miguel, que estamos bem à frente dessa parte de jornalismo e conteúdo, é gostoso. A palavra não é divertido, mas é um aprendizado. Verdade. É gostoso. Eu não sei, Miguel, qual é a palavra que a gente, né, possa usar nesse momento. Edson, é assim, quando você faz e você vê o resultado, isso é prazeroso. Prazeroso. Isso é prazeroso. É muito bom quando você tem aquele planejamento, você combina com sua equipe e dá certo. Então você vê aquele resultado, é prazeroso. Realmente é prazeroso. E eu estava falando aí do jornalismo e a gente tem calculado, só na TV Cidade, a gente faz 7 horas e 25 minutos de jornalismo diário. Local, né? Diário. E local, né, Miguel? Local. Não. Diário, a gente tem que tá. botar essas 7 horas e 25 minutos de conteúdo diariamente. Eu vou ser mais preciso, de segunda a sexta. Certo. Mas a gente nunca somou, Edson, e aí eu vou te desafiar para a gente somar, com o jornalismo também das rádios, que até pela legislação, nós somos obrigados a ter um pequeno conteúdo jornalístico nas rádios mesmo musicais. A Jovem Pan News não, porque ela é só de jornalismo, né? Só de notícias. Então, vou fazer esse trabalho de somar todo o meu jornalismo, todas as notícias diárias que eu tenho aqui. Quantas horas? É só a título de curiosidade mesmo. Então, Edson, só continuando. Eu acho que esse é o prazer. É você planejar, construir e ver o resultado positivo. Da autonomia, viu, Patrícia? Aquela palavrinha que você mesmo citou, a autonomia dada aos times que eles executam diante desse planejamento que o Miguel está mencionando. Porque essa autonomia para o funcionário, para que está jogando no mesmo time, né, na equipe, até estimula ele fazer o melhor. Se sente valorizado, né? A questão do estímulo, da valorização, da responsabilidade. E vou dizer, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi, e fiquei mesmo, não tenho vergonha de dizer não, eu fiquei emocionada quando eu recebi esse convite para apresentar esse programa, esse jornalístico aos sábados, porque foi me jogada uma responsabilidade de produção, de edição, de execução, de estar à frente de um produto onde a gente tem que trazer nomes importantes para a entrevista, né? Então, foi um desafio para mim. Falei, meu Deus do céu, o meu chefe, ele quer nada mais, nada menos do que de Barack Obama para baixo. Pronto. Então, assim, eu vou ter que me virar nos 30. Então, assim, esse desafio... Eu sou uma profissional, Miguel, que gosto muito de me sentir... provocada, né? Sim. Então, assim, essas missões impossíveis que jogam para... Que não foram impossíveis, porque Exato. você as executou já, Sim, grande mas parte. esse estímulo que o profissional tem de desafio é importante. Você né? é jornalisticamente inquieta. Exato. Então, essa inquietação dentro do jornalismo, esses desafios, eles fazem a gente pulsar mais forte todos os dias, né? Isso é viver também, né, Patrícia? Você se formou em jornalismo porque você queria se dedicar a essa profissão. Exato. Então, você ter esse desafio, essas inquietações e você conseguir os seus objetivos, você se sente viva. Exato, é maravilhoso. Tem coisa melhor do que você se sentir vivo, se sentir útil. E fazendo o que gosta, né, E Miguel? fazendo o Porque, que gosta, assim, melhor ainda. Se você faz Então, o que Edson, eu gosta, vou não é nem voltar. trabalho. É prazeroso mesmo. É prazeroso. Tá? É prazeroso. É prazeroso. É prazeroso. E tem até uma frase que se você faz o que você gosta, não é nem trabalho, né? Não é obrigação, Exatamente. é prazer. Então, é prazeroso, Miguel. É realmente, você escolheu a palavra certa.
Só que a gente não pode esquecer nesse bate-papo que também surgiu a era dos podcasts, né? Ah, bacana. Né? Então, a gente tem que falar porque a gente também, não só na televisão, como nas rádios, como no site, no portal de notícias, no GC+, a gente tem esse espaço direcionado para os programas que são transformados em podcast, porque hoje o público, o telespectador, o ouvinte, ele está cada vez mais querendo se alimentar de coisa nova. E a gente não pode ficar para trás. Então, deixa a gente explicar um pouquinho o que é a diferença do podcast para a rádio, né, gente? O podcast é aquela notícia que você pode consumir ela de qualquer canto. Só botar o fonezinho no ouvido e conseguir aquela notícia tá lá nas principais plataformas de notícia. De áudio, né? Exato. De áudio. De áudio. As plataformas de áudio. Mas qual que é a diferença da rádio? A rádio, muitas vezes, os programas estão lá ao vivo. O podcast, não. Você pode ir lá acessar a qualquer horário, a plataforma de áudio, você pode Como se diz, é on demand, né, Exato. Patrícia? Tá lá guardadinho e você, de acordo com a sua demanda, você vai lá e acessa. Na sua opinião, você é um consumidor de podcast. Você gosta, você vai lá, busca alguma possibilidade? Patrícia, eu confesso que eu já fui mais, tá? Apesar do podcast hoje estar cada vez mais popularizado, em voga, eu já fui mais consumidor de podcast. É porque é tão interessante, porque até os próprios artistas, né, que lançam músicas hoje, eles não dependem mais das gravadoras, eles não dependem mais da rádio, da televisão, eles botam lá na plataforma, é streaming que fala? Streaming. Streaming, né? Streaming. E eles lançam hoje as músicas nem precisando do lançamento da gravadora, que antes fazia aquele furdunço para poder lançar uma música, né? Então, os próprios artistas, eles estão lançando uma música atrás da outra e tá tocando e toca nas plataformas de áudio, depois que vai para a rádio ou vice-versa. Como que você sente, Miguel? Você sendo um empresário Patrícia, da área de eu comunicação. acho que essa cadeia aí... eu não vou concordar com sua palavra, tá? Eu acho que essa cadeia aí, ela está sendo quebrada de uma maneira muito desorganizada. Então, você não pode, porque eu sou um cantor, eu vou gravar aqui na minha plataforma no YouTube com o meu celular na frente e lança lá. Não. Existe a gravadora... eu digo, os profissionais da gravadoras, eles estão lá, eles estudaram para fazer aquilo. Então, o artista vai precisar daquele apoio. A gravadora é a comunicação mais curta entre a rádio e o artista. Sim. Então, eu sou defensor de todas essas etapas. Cadeia produtiva. Dessa cadeia produtiva, como você está falando em música, da música. Cadeia produtiva de qualquer outra coisa. Não vamos quebrar, não vamos tentar encurtar esses caminhos, porque acaba gerando um problema. Mas você concorda que muitos artistas tentam quebrar, né? Hoje tentam quebrar. Cadeia, né? Mas chega um momento, tentam quebrar a cadeia, mas chega um momento que eles acabam se quebrando. Uhum. E voltando para a cadeia produtiva tradicional. Sua opinião, Edson? Eu sou um apaixonado por podcasts. Né? Eu tenho minha lista de assinaturas, tenho dezenas de podcasts. Talvez eu tenha sido um dos precursores de produtores de podcasts aqui. Uau! Sério. Não é só um consumidor, é um produtor de conteúdo também. Já fiz os meus próprios podcasts. Ainda hoje eu tenho o meu podcast, inclusive aqui no Grupo Cidade, no Business Podcast, onde eu falo sobre negócios, né? O que é que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando a gente começa a falar sobre podcast, e o que o Miguel estava comentando, é desse fortalecimento do ecossistema de negócios das produtoras, dos cantores, do meio TV, das rádios. Ninguém mais, na minha opinião, pode viver sozinho. A TV não pode viver sozinho da internet, a internet não pode viver sozinho da rádio. Ou seja, vivemos em um mundo de complementariedade. Um complementa o outro. Isso. Houve o tempo, sim, onde as partes estavam divididas. Mas o mundo hoje é agora, eu preciso de ti. Para que eu ganhe força, para que eu ganhe escala e para que eu cresça, eu preciso me unir a ti. Eu preciso crescer.
Então, houve o tempo, sim, dos cantores viverem apenas de internet, de streaming, de plataformas. Mas aí eu volto mais uma vez para a curadoria de uma rádio. Nós temos a nossa rádio aqui, a 89 FM. Ele precisa da 89 FM para que a música dele seja reverberada. Sim, eu concordo com isso, mas quando eu expus essa questão da velocidade, não só da informação, mas a velocidade que os artistas hoje eles querem também fazer com que o consumidor consuma não só um lançamento, mas 3 lançamentos de uma vez. É isso que eu quis dizer, né? Então, essa velocidade que tudo tem que acontecer e tem que ocorrer, como o Miguel falou, quebra algumas etapas, mas essa loucura do consumo diário de coisas novas, né? E você tendo que sempre estar à frente do negócio, do lançamento. Então, é uma concorrência louca, né? Na verdade, é um mundo caótico, né? E eu me permita também um ouvinte, eu citar um pensador chamado Zygmunt Bauman, que ele falava de um mundo líquido, né? Ele já falecido. Esse mundo líquido volátil. Então, nós vivemos a época do mundo volátil, mas só que nós, depois desses últimos 2 anos, esse mundo da pandemia, nós vamos precisar reconectar. Então, eu estou trazendo essa realidade desse mundo volátil que nós vivemos e vamos trazer esse reconectar do mundo empresarial. Inclusive, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria... Realmente? O Edson, ele quer gravar 2 programas, já quer fazer 2 sábados seguidos, viu, Miguel? Mas já fica aqui o convite, viu? Mas eu queria pegar esse gancho, Edson, eu não quero nem te interromper, eu já quero emendar. Eu queria que você realmente trouxesse essa realidade do pós-pandemia, como que vai ser essa virada de página para quem está à frente, como nós, né, da notícia, do jornalismo, de um grupo de comunicação como o nosso, né, que tem portal de notícias, tem 7 rádios, tem uma televisão, e essa loucura do consumo da informação, né? Nós consumimos e produzimos informação, isso, né? Na sua opinião, como que vai ser essa virada de página no pós-pandemia, inclusive para o business, né, para os negócios dentro de um grupo de comunicação? E depois eu também quero a mesma resposta do Miguel. Patrícia, eu diria que nós estamos confiantes com o futuro. Eu gosto também de uma frase de Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. O que é que eu quero dizer com isso? Nós somos realistas e, ao mesmo tempo, esperançosos. Mas isso nos traz uma obrigação plena de planejamento, um olhar para o futuro. Então, hoje, nós, juntamente com o Miguel, estamos... junto com todo o corpo gestor, estamos na operação, no planejamento, trazendo gestores, empresas, pensando continuamente no futuro. Não há como você acordar e não estar pensando no futuro. Nessa virada de página. Não há como. Não há como. O modelo, ele muda, não é mais diariamente. Ele muda a todo instante. Os ciclos de vida das organizações, eles são muito curtos. Eu falo em termos de gestão. Eu falo em termos de transformações. Então, o grupo, na verdade, quando eu falo na figura do entendimento do modelo, nós sabemos que temos que mudar. Nós sabemos que temos que olhar para o futuro. E temos que estar ciente onde queremos chegar. Agora, se nós quisermos... Onde nós chegaremos? Nós não temos as respostas. O céu é o limite, né? Nós não temos essas... Ninguém sabe qual é a bala de prata, né? Mas nós temos direcionamento, nós temos entendimento. Que pelo menos está no caminho certo, né? Temos estudos. Estudos, pesquisas, né? Temos que nos direcionam e nos balizam. Isso. Ninguém está num voo às cegas, isso que eu quero dizer. Mas isso requer muitos experimentos. É muito bom falar sobre inovação, é muito bom falar nisso, aquela coisa, mas o dia a dia, ele requer muito trabalho. Miguel, o pós-pandemia dentro das organizações de comunicação, qual que é a tua opinião? Patrícia,
pré-pandemia, isso daí eu já li, tinha-se a pré-pandemia, né? Os estudos pré-pandemia tinham essa perspectiva da evolução dos meios de comunicação, assim assado. Veio a pandemia. Tudo isso foi encurtado. Então, a gente já está vivendo nesse momento que a gente viveria talvez daqui a 5 anos. E a gente tem que estar cada vez mais ligado, como o Edson acabou de falar, tudo muda praticamente, não vou ser tão exagerado de dizer de hora em hora, tá? Mas diariamente as coisas vão mudando. O meio de consumir o conteúdo, que é a nossa matéria-prima, eu digo, que é o nosso produto, é o conteúdo. Cada dia a gente é surpreendido com uma nova formatação. Então, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ter excelentes meios de pesquisa para nos balizar, para nos direcionar para um caminho que não seja um buraco negro. Tá? Hoje em dia, e eu falo aqui publicamente isso, adoro as minhas concorrentes, respeito as minhas concorrentes, mas eu não estou preocupado com o que elas estão fazendo. Eu estou preocupado com o futuro dos meios de comunicação e a gente está estudando, eu tô visionando e mirando no futuro dos meios de comunicação, como é que eles vão evoluir e as tendências que eles vão as tendências que eles vão caminhar para eu estar acompanhando isso. E isso daí requer muito da gente, porque requer muito investimento em tecnologia, em pessoas afinadas com isso, que estejam dispostas a acompanhar essa evolução. E eu falo isso porque é difícil, viu? A tecnologia a gente vai lá e compra, mas as pessoas, mudar o mindset, mudar a cabeça das pessoas, a gente tem enfrentado aqui resistência. E veio uma frase, Miguel, não sei se você se lembra quando teu pai reunia alguns líderes na sala dele, a gente participava de algumas reuniões, que ele falava assim, não adianta querer dar uma Ferrari para quem só dirige Fusca. A cara dele, né? A cara dele. Então, assim, se você quer dirigir uma Ferrari, você vai ter que correr atrás para poder aprender a dirigir essa Ferrari, né? Então, essa frase... Essa analogia é excelente, Patrícia. É excelente, porque se a gente chegou onde nós chegamos, na questão de tecnologia e de tudo que a gente está vivendo hoje dentro aqui do grupo, nós, profissionais, temos que nos adaptar também a essa evolução, né? Então, esse investimento também pessoal, quando o Miguel fala, esse estímulo de trazer para nós, profissionais, também correr atrás de estar à frente aí dos negócios é interessante, porque caminhamos todos juntos, né? Infelizmente, Patrícia, a pessoa... Infelizmente, um certo ponto de vista, aspas, exatamente. A pessoa tem que evoluir bastante hoje, tá? Aquela pessoa... Aí o Dr. Miguel, deixa eu tentar lembrar exatamente como ele falava. Quem está parado, está andando para trás. Ele adorava essas frases. Enfim, hoje quem está... Você tem que correr para conseguir andar nesse mundo tão acelerado que está hoje. Porque não dá para acompanhar. Aí, assim, eu me entristeço de ver ainda pessoas, não só aqui na empresa, mas no meu círculo social, de pessoas que não acompanham e se defasaram. Se acomodaram, né? Se acomodaram, pronto. Se acomodaram. Aí são demitidas, infelizmente, não se encaixam mais no mercado de trabalho. E assim, a gente aqui trabalha com conteúdo, ou seja, todos nós aqui temos acesso muito fácil a esse conteúdo. Então, deixo um recado para vocês, nos acompanhem sempre, evoluam, se reinventem. Esse momento de pandemia é um momento muito para você se reinventar. Se reinventar não só como profissional, mas como pessoal, né? Eu acho que a pandemia serviu tanto, eu vou falar, eu particularmente, né? A gente, pessoalmente falando, a gente se reinventou, a gente se readaptou, a gente sobreviveu, né? Sim, nós sobrevivemos. Graças a Deus. Nós estamos aqui vivos, graças a Deus. E pensando o seguinte, meu Deus, olha o que a gente passou, tantos milhões de mortos no mundo todo, né? Então, assim, o se reinventar pessoalmente também é trazer para dentro uma situação, Miguel, que eu estou gostando muito de usar essa frase, viu, Edson? Hoje a gente está num mundo, e principalmente agora no pós-pandemia, que os seres humanos, eles só existem agora 2 espécies de seres humanos. Os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. O que tiver lá para atrapalhar não vai ter mais vez. Porque depois que a gente passou tudo isso... Muito bom. Não tem mais espaço para o cara que quer atrapalhar, né? Então, ou se você se adapta nesse que quer ajudar,
Ou você se adapta nesse que vai precisar receber ajuda. Para atrapalhar, gente, não tem mais espaço. Olha o que a gente viveu. Olha para trás. A gente está aqui para contar uma história para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, fica aí também esse meu pensamento que onde menos é mais hoje, né? Sim. E pessoalmente falando, é claro que profissionalmente a gente sempre quer correr atrás de trazer diferente, ser um profissional diferente, mas pessoalmente falando é isso. A gente hoje menos é mais e não queira atrapalhar, ajude ou receba ajuda. Sensacional, Patrícia. Tem um ditado bem cearense que fala isso daí, mas eu não posso falar aqui no microfone. É proibido para menores? É proibido. E o horário também não permite, Miguel, de manhã. Mas enquanto vocês estavam falando sobre a questão de aprendizagem, mindset, essas palavrinhas bacanas, esses dias eu e o Miguel participamos de um curso, foi semana passada, e eu tirei uma foto de um texto de Alvin Toffler, que é um pensador, que disse que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Uau. Isso tem me incomodado, na perspectiva Uau. de que essa é a essência que nós estamos trazendo para o Grupo Cidade. E justamente essa reconstrução que a gente citou aí, né? Exatamente. Gente, eu amei o nosso bate-papo. Eu estava um pouco nervosa. Eu falei, meu Deus, eu vou entrevistar o presidente Errou até meu nome, do pessoal. grupo. Errou até meu nome. Conheço há 15 anos, errou meu nome. Miguel Filho Dias ou Miguel Dias Filho? Eu fiquei nervosa. Eu tô aqui há 15 anos. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou entrevistar o Miguel Filho hoje. Meu Deus. E começou a me dar uma... E olha... Eu sou pessoa calma, viu, pessoal? E eu entrevistei já muita gente nessa vida, né? E aí eu falei, meu Deus, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí o Edson aqui só dando risada do meu lado, porque ele não acreditou, né? Melhor errar o meu nome, que não tem frescura, do que errar alguém famoso aí, Patrícia, que assim vai, desce. Miguel, mas não foi errar, foi o nervosismo de não saber onde eu ia botar o filho, se era depois do Miguel ou depois do Dias. Eu sabia que era Miguel Filho, mas eu queria colocar o Dias. Miguel Dias Filho. Foi muito bom o bate-papo, eu espero receber vocês em outras oportunidades aqui, porque a gente sempre tem a agregar e o nosso telespectador, o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente aqui, para poder a gente trocar essa ideia e falar com pessoas inteligentes aqui ao meu lado, foi excelente. Patrícia, eu que agradeço o convite, ratificando aqui, foi uma semana muito, para quem não acompanhou o começo do programa, foi uma semana de um mês e uma semana de muitas felicidades, uma vez que completamos 43 anos no fim de agosto, e essa semana mesmo assinamos o contrato de renovação com a Record, deixando Rio abaixo qualquer rumor que essa parceria não continuaria. Então, estou muito feliz com essa vitória. E agradecer também ao meu diretor-geral aqui, o Edson, ao nosso operador Milton, tá? Que está aqui nos acompanhando e corrigindo nosso áudio. Patrícia, muito obrigado a você. Obrigada, Miguel. Edson? Eu só tenho a agradecer, porque eu sou muito feliz nessa empresa, porque ela trabalha com propósito. Amém. Bom, é isso. Olha só que manhã gostosa. Então, você é meu convidado para o próximo sábado. E se você tiver alguma sugestão, manda aqui para a gente. Vai ser um prazer. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.